Olá pessoal, bom dia, aqui é o professor Eurivaldo. Hoje é o segundo vídeo que estou fazendo. O primeiro foi sobre diversificação de investimentos. Esse vídeo trata de um assunto interessante para muita gente, que fala da reforma tributária no aluguel de imóveis e o que mudou, né? Esse é o tema central desse vídeo. Então vamos ao que importa, né? Em 2026, IBS e CBS referem-se principalmente aos novos tributos brasileiros, o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, que estão entrando em fase de transição como parte da reforma tributária do país. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, é o novo imposto de competência estadual e municipal que unificará o atual ICMS estadual e o ISS municipal. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, é a nova contribuição de competência federal que unificará o PIS e a COFINS e o IPI, que são tributos federais. Esses dois impostos fazem parte de um sistema de imposto sobre valor agregado, que é o IVA, dual, com o objetivo de simplificar a legislação tributária brasileira. Alguns políticos no passado defendiam o imposto único, então é um encaminhamento para que futuramente tenhamos isso, acredito eu, né? Mas o foco aqui é em relação ao que isto impacta no caso de aluguéis, imóveis. A gente vai passando o texto aqui. Vocês, se quiserem ler na íntegra, podem ir pausando o vídeo, né? Então, no caso aí, pensando em aluguéis, o cálculo do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, sobre aluguel de imóveis, baseia-se no valor total da operação, aluguel e encargos, aplicando-se uma alíquota efetiva reduzida sobre esse valor. A incidência desses tributos será prevista para ocorrer de forma gradual a partir de 2026, com regras específicas para diferentes tipos de locadores, né? Então não é todo mundo que vai pagar isso, ok? Então tem algumas regras básicas que vão organizar as pessoas em dois grandes grupos. Então, a obrigatoriedade de pagamento do IBS e da CBS sobre aluguel depende do perfil do locador. Se o locador for pessoa física, não profissional, geralmente a pessoa física que aluga até 3 imóveis ou recebe menos de 240 mil por ano desses imóveis alugados, né? Não será contribuinte do IBS, CBS, continuando a pagar apenas o imposto de renda via Carnê-Leão pela tabela progressiva. Então está identificado aqui que o objeto dessa mudança na lei é beneficiar o pobre, a classe média baixa e parte da classe média média. Porque para alguém receber 240 mil reais em aluguéis por ano, isso significa um patrimônio investido superior a 4 milhões de reais. A classe média baixa e parte da classe média média não tem esses recursos. Então quem será impactado? A classe média alta, uma pequena parcela da classe média média e a classe rica. Então, a grande parte da população brasileira não pagará esses dois novos impostos, ok? Agora, aquela outra pessoa física profissional ou pessoa jurídica, locadores que atuam de forma habitual ou em volume que caracterize atividade econômica, como empresas imobiliárias ou pessoas físicas com 4 ou mais imóveis alugados ou rendas superiores aos limites estabelecidos, serão contribuintes. Então aqui não é para a grande parte da população. A gente está falando que quem pagará esse novo imposto, IBS e CBS, no caso de aluguel de imóveis, é para a classe média alta e para a classe rica, ok? A classe média e média baixa não tem patrimônio superior a 4 milhões de reais. Então, como calcular
o IBS e o CBS, né? A base de cálculo é o valor da operação, que inclui o valor do aluguel, condomínio, IPTU e outras taxas e encargos cobradas do locatário. Então, o locador ele vai pagar com a base de cálculo sobre a soma desses valores: aluguel, condomínio, IPTU. Porque se não estivesse alugado, quem estaria pagando o condomínio e IPTU seria o proprietário, né? Então, aplicar a alíquota efetiva, a alíquota cheia estimada para o IBS e CBS combinados é de aproximadamente 28%. No entanto, para operações de locação, cessão e arrendamento de bens imóveis, a legislação prevê uma redução de 70% nessa alíquota, o que vale dizer que a alíquota máxima será de 8,4%. E é uma coisa progressiva ao longo dos anos, tá? Mas lembrando que apenas para a classe média alta e rico, tá? Pobre, classe média baixa, classe média média, não tem patrimônio superior a 4 milhões. Então, o cálculo do imposto, do IBS e CBS, é a base de cálculo, o valor total recebido, vezes a alíquota de 8,4. Imagina assim, alguém da classe média alta ou da classe rica que receba aí 35 mil por mês, vezes 8,4%, dá 2.940. Isso pensando mensal, né? No caso aí de 12 meses, a gente está falando aí de 2.940 vezes 12, 35.820 desses impostos. Sem lembrar que estes proprietários já estão pagando o imposto de renda sobre o aluguel. Mas é para uma elite, né? Não é para todo mundo. Porque quem é que tem imóveis em valores superior a 4 milhões que estão alugados? Não é todo mundo. Então, uma pequena parcela da população se enquadra no pagamento do IBS e CBS, ok? Fique bem claro isso, né? Mas mesmo assim, mesmo quem se enquadra, tem vai ser, esse imposto vai ser aumentado ao longo dos anos. Então, agora em 2026, 0,1%. Em 2027, isso vai aumentando um pouco até que a alíquota completa acontecerá em 2033, os 8,4%. Então, se alguém falar para vocês, o governo criou uma alíquota de 28% sobre o aluguel recebido, isso é mentira. A alíquota máxima é de 8,4% e apenas para quem tem dinheiro, classe média alta e rico. O pobre, a classe média baixa, a classe média média, não vai pagar isso porque não tem patrimônio para isso. Ok? Que fique bem claro isso, tá? Não seja enganado. Porque tem muita gente aí que torce contra o país e que sai inventando mentiras à torta e à direita, né? Então, alguém vai pagar o IBS e CBS? Sim. Classe média alta e rico. E a operação, né, sujeito a, no caso de imóveis, bens móveis e imóveis em geral estão sujeitos, contanto que se enquadre naquelas faixas de valores. E incide sobre o que no caso de imóveis? Sobre o valor da locação, né? A locação mais IPTU, mais condomínio, se houver. O que mais que é importante? Consideram-se em que local, né, que vai ser feito esse recolhimento, porque parte desses dois impostos é estadual e municipal. Então, é o local onde o imóvel estiver situado e não a tua base de endereço fiscal, ok? A base de cálculo de IBS e CBS é o valor da operação. Isso nós já falamos, né? Já destacamos bastante, né? O contribuinte deverá, até a data de vencimento, efetuar o pagamento do saldo a recolher de que trata o artigo 45 da lei, né? Então está aqui falando dos prazos, né? Do cadastro com identificação única.
Então, além da questão dos impostos, está sendo criado um cadastro dos imóveis, né? Então, as pessoas físicas e jurídicas e as entidades sem personalidade jurídica sujeitas ao IBS e CBS são obrigadas a se registrar em cadastro com identificação única, observado o disposto nas alíneas A e B do inciso 1, artigo 3º do parágrafo 3º do artigo 11 dessa lei, né? Para efeitos do disposto do caput deste artigo, consideram-se os seguintes cadastros de pessoa física e cadastro de pessoas físicas, do CPF, de pessoas jurídicas e entidades sem fins, sem personalidade jurídica, o cadastro nacional da pessoa jurídica, de imóveis rurais e urbanos. Então, para quem está sujeito ao recolhimento de IBS e CBS, a obrigatoriedade da criação desse cadastro único da pessoa, né? As operações com bens imóveis realizadas por contribuintes que operam IBS e CBS ficam sujeitas ao regime específico previsto nesse capítulo, né? Então, as pessoas físicas que realizam operações com bens imóveis serão consideradas contribuintes do regime de IBS e CBS e sujeitas ao regime de que trata esse capítulo, né? Locação, a receita total com essas operações que exceda 240 mil por ano. Então, para alguém ter uma renda de aluguel de 240 mil, é necessário que o valor dos aluguéis sejam em torno de 4 milhões ou mais. E tenham aí mais de 3 imóveis distintos. Então, não é para a classe média baixa, para a classe média média e muito menos para o pobre. Então, fiquem despreocupados. Quem tem que se preocupar é a classe média alta e o rico. Também será considerado contribuinte do regime regular do IBS e CBS no próprio ano calendário a pessoa física de que trata o artigo 1, o parágrafo 1º deste artigo em relação às seguintes operações, né? A locação, basicamente a locação é o valor, o fato gerador aí para o cálculo do imposto, né? O que mais que é importante? O IBS e o CBS incidem sobre as seguintes operações. Locação, eu estou dando destaque, tem várias, eu estou dando destaque para a locação, tá? Considera-se o ocorrido o fato gerador a locação no momento do pagamento, né? Quando o inquilino paga para o proprietário o valor do aluguel, ali é o fato gerador, né? Que começa a contar prazos para os recolhimentos. A base de cálculo é a locação em si, né? Também são consideradas as despesas de condomínio, né? O que mais que é importante? Ficam estabelecidos os seguintes prazos de inscrição de todos os bens na CIB, né? Esse cadastro aí de imóveis. 12 meses para que os órgãos da administração federal direta e indireta realizem a adequação dos sistemas para a adoção da CIB como código de identificação cadastral dos bens imóveis urbanos e rurais. Os serviços notariais, né, e registrais realizem a adequação dos sistemas. Então, os cartórios terão que fazer alterações em seus sistemas para considerar esses registros, né? Então, cadastro do imóvel. A apuração da IBS e CBS será feita para cada empreendimento de construção civil vinculada a um CNPJ, a um CPF. Então, lembrando que a apuração desses dois novos impostos, em substituição de ICMS e o ISS, de IPI, PIS, COFINS, é para quem se enquadra naquela renda anual de aluguel superior a 240 mil reais. Para ter essa renda tem que ter um patrimônio superior a 4 milhões. Então não é para todo mundo. Não sejam enganados por mentiras que ficam transitando no WhatsApp. Busquem a lei, é pública. Vai lá no Google e baixa a lei, né? E baixa a lei. Então é isso que está em andamento, né? Pequena parcela da população será afetada, porque a quantidade de pessoas na classe média alta e na classe rica é muito inferior ao restante de toda a população, né? O que mais que é importante aí, né?
Alguns destaques: a partir de julho de 26, as pessoas físicas que sejam contribuintes, lembra, quem se enquadra naquela faixa de renda com aluguéis, contribuintes da CBS e IBS, deverão inscrever-se no CNPJ, a inscrição CNPJ. Não, então olha que interessante, a pessoa física vai ter um CNPJ, mas não vai ser considerada a pessoa jurídica, servindo apenas para facilitar a apuração do IBS e do CBS. Reforço novamente, pessoas pobres, pessoas de classe média baixa e a maioria absoluta da classe média média não terá nenhum impacto, porque o seu patrimônio não se enquadra na regra, né? Para você ter uma renda anual de aluguel de R$ 240 mil, você tem que ter um patrimônio superior a 4 milhões. E 4 milhões não é renda de classe média média. É renda de parte da classe média alta e de ricos, ok? Então, mas de forma geral, em relação a qualquer tributo, a qualquer imposto, para quem é honesto e não sonega impostos, o leão é um gatinho. Você não vai ter nenhum problema com a Receita Federal. Para quem é desonesto e sonega impostos, o leão é uma fera. Detalhe: muita gente fala, bandido bom é bandido morto. Quem é bandido? Bandido é todo aquele que comete crime. Sonegar impostos é crime. Logo, o sonegador de impostos é bandido. Então, alguém vai continuar pensando que bandido bom é bandido morto? Cuidado. Se você sonega impostos, é criminoso. Se é criminoso, logo é bandido. Então, juízo, né? Então, obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo. Abraços!